Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de vídeos de tudo sobre pedra nos rins. No vídeo de hoje, quais alimentos são bons para a pedra nos rins? Antes de iniciarmos o vídeo, eu gostaria que vocês ativassem aqui a notificação e se inscrevessem no nosso canal para você receber tudo em primeira mão dos nossos conteúdos da nossa série de vídeos. Eu sou Otávio Berti, sou médico urologista em São José dos Campos e Taubaté, aqui no estado de São Paulo. O que é bom para cálculo renal? Quais são os alimentos, qual a dieta que eu devo fazer para cálculo renal? A gente sabe que 15% da população mundial apresenta cálculo renal. E isso se deve muito a fatores genéticos, aqueles pacientes que têm história na família de cálculo renal, e vem aumentando gradativamente no mundo devido aos maus hábitos alimentares. E a gente sabe que se você fizer uma dieta adequada, se você fizer a prevenção, o risco de você formar um novo cálculo ou ter uma nova complicação relacionado às pedras nos rins, esse risco ele diminui em torno de 70% a sua chance de formar novos cálculos renais. Por isso, uma dieta adequada e uma boa ingesta hídrica, ela deve ser estimulada para aqueles pacientes que têm um histórico familiar ou que já apresentaram algum evento relacionado às pedras nos rins. A principal complicação das pedras nos rins seria o quadro doloroso, um quadro intenso de dor, que muitas vezes leva o paciente a um serviço de pronto atendimento. Não é uma situação nada agradável. Quem já teve cólica renal nunca vai esquecer. Então vamos direto ao ponto. Doutor, o que devo fazer? Quais são os alimentos que são bons para a prevenção dos cálculos renais? Primeiro ponto, o que mais previne, o que mais diminui a chance de formar novos cálculos seria a ingesta de água pura, água natural. Cerca de mais ou menos aí 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Funciona da seguinte maneira: os cristais que são depositados no rim, eles se formam com uma urina mais concentrada e esses pequenos cristais eles se agrupam, se juntam, formando o cálculo renal. Funciona mais ou menos igual a um copo de água. Você pega um copo de água vazio, coloca um pouquinho de sal ou de açúcar. No caso eu vou citar o sal, porque é um dos grandes vilões também da formação das pedras nos rins. Você coloca um pouquinho de sal e começa a encher esse copo vazio com água e vai mexendo. Quanto mais água você coloca nesse copo, maior a chance de sumir esse sal. Ele se dilui através dessa água. Esse é mais ou menos o funcionamento da ingesta de água. Quanto mais água você tomar, menor a tua chance de formar um cálculo renal. Outro grande vilão que deve ser evitado seria o sal. Alimentos que apresentam muito sal, muito sódio, como o próprio sal na comida, alimentos embutidos como salsicha, linguiça, presunto e alimentos enlatados com bastante conservante, com bastante sódio, como enlatados de ervilhas, milho, por possuir muito sal, leva à formação de cálculo renal. Frutas cítricas, ela deve ser estimulada, porque ela produz uma substânciazinha chamada citrato, que tira a acidez da urina e evita que esses cristais se juntem, se agreguem. Então, o consumo de 3 a 4 frutas cítricas por dia, ou sucos cítricos como laranja, limão, acerola, abacaxi, deve ser estimulado na prevenção, como uma dieta para cálculo renal. Outra coisa que deve ser estimulada, deve ser aumentada, é um grande tabu, que seria o consumo do leite e derivados. Está provado cientificamente que quem faz uma dieta restrita de cálcio ou que não pode utilizar o leite devido a um problema de intolerância à lactose, por exemplo, e se tem uma história familiar, ele tem uma predisposição aumentada de formar cálculo renal. Então, pacientes que têm predisposição a formar, ou que têm uma história familiar, você deve estimular o consumo de 1 a 2 copos de leite ou queijo branco todos os dias, no intuito de prevenção do cálculo renal. Outro grande vilão que deve ser evitado seriam as carnes vermelhas. Ela possui um alto conteúdo proteico e ela está relacionada à formação dos cálculos de ácido úrico. A minha orientação é sempre substituir, assim que possível,
essas carnes vermelhas por outras fontes de proteína, como ovo, frango e peixes. Lógico que eu não vou proibir o paciente de utilizar a carne vermelha, mas ela deve ser diminuída em menor quantidade possível. Resumindo, quais alimentos são bons para as pedras dos rins? A água é excelente, tomar 2,5 litros, as frutas cítricas e o leite e seus derivados. Quais são os grandes vilões? Seriam os alimentos com muito sal, com muito sódio e a carne vermelha. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações na opção todas para você receber tudo em primeira mão da nossa websérie. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!